paz do Senhor, crianças, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como está papai? Como está mamãe? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim, né? Vamos então para mais uma aula, dando sequência ao nosso trimestre, onde estamos estudando e conhecendo os milagres de Jesus. Hoje estudaremos a lição de número 5. O título dessa lição é Um Buraco no Telhado. O que será que aconteceu lá, hein? Eu já conto já para vocês. Agora eu quero que vocês peguem a Bíblia, localizem aí o texto de referência e o nosso Memória em Ação de hoje. O texto de referência está no livro de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e no nosso Memória em Ação é no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 26. Eu vou ler então Memória em Ação, tá? Que diz assim, ó. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Vamos repetir para ficar gravadinho na nossa memória? O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Então é no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 26. O que a gente aprende com esse versículo? Aprendemos, crianças, que não podemos nunca perder a esperança no nosso Senhor, que Ele nos ajuda, Ele conhece as nossas necessidades, sabe tudo que a gente precisa, mesmo que as situações ou as pessoas pensem ao contrário, o nosso Deus sempre vai nos ajudar, se nós cremos e esperarmos nele, amém? Agora então vamos para o nosso Explorando a Bíblia. Vamos iniciar a história de hoje. Mas antes eu quero lembrar algumas aulas que nós já tivemos. Quais foram os milagres que Jesus realizou? Quem lembra aí do primeiro milagre, que foi a primeira aula? Foi a transformação da água em vinho naquela festa de casamento, lembra? Depois nós conhecemos a lição onde Jesus cura o filho de um oficial que estava doente. Jesus segue fazendo seus milagres e maravilhas. Encontra-se com os pescadores na beira do lago, lavando as redes, porque tinham passado a noite sem pescar nada. Mas obedecendo a ordem de Jesus, eles voltam novamente ao mar e voltam de lá com as suas redes cheias de peixinhos. Na aula passada, vocês aprenderam que Jesus curou um leproso. E esse leproso ficou muito agradecido. E Jesus seguia de cidade em cidade, pregando a palavra, anunciando as boas novas. E na edição de hoje, Jesus chega a uma cidade. Essa cidade começa com a letra C. Quem sabe aí o nome dessa cidade? Começa com a letra C, ó, uma dica. Era a cidade de Cafarnaum. Era essa cidade que Jesus chegou. Jesus chegando lá então, logo se espalhou a notícia de que ele estava na cidade e que ele estava em casa. As pessoas sabendo então disso, começaram a ir até lá, até a casa onde Jesus estava. Se formou então lá uma multidão, gente. Imagina aquele monte de pessoas que queriam ver Jesus, queriam presenciar os seus milagres, pessoas que precisavam de cura, de transformação, de libertação. Então na porta daquela casa, na frente daquela casa, ficou uma multidão de pessoas. Tinha gente então na porta da casa, tinha gente na janela, tinha gente por todo lugar. E bem perto dali, crianças, tinha também 4 homens, 4 amigos. Esses 4 amigos já tinham ouvido falar de Jesus. Só que eles tinham um outro amigo em comum. Esse outro amigo, ele era paralítico, ele não andava, vivia numa cama. Então aqueles 4 homens pensaram, vamos levá-lo até Jesus. Jesus está aqui muito próximo de nós, vamos levá-lo. Então eles decidiram, pegaram aquele homem naquela cama e foram à direção daquela casa. Mas o que tinha lá naquela casa? Uma multidão de pessoas. Tinha gente por todo lado, né? Tinha gente na porta, tinha gente na janela. E aí, como que ia fazer para chegar perto de Jesus com toda aquela gente e aquele homem numa cama? Mas eles viram que do lado de fora tinha uma escada. Era muito comum ter escada do lado de fora daquelas casas. Então eles falaram, vamos por ali, vamos dar um jeito. Eles não viram aquela dificuldade. Pegaram aquele homem naquela maca e subiram degrau por degrau. Quando subiram, eles chegaram no
telhado daquela casa. Chegando lá no telhado, eles começaram então a remover as telhas. Foram tirando as telhas, foram tirando, até que fizeram um buraco, isso mesmo, um buraco lá no telhado. E por esse buraco, eles pegaram a cama daquele homem e desceram aquela cama até na onde Jesus estava. E Jesus, crianças, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Mas naquele lugar havia homens, mestres das leis, que pensaram, e disseram em seu pensamento: quem é este que diz que os pecados estão perdoados? Somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus, que sabe todas as coisas, conhecendo o pensamento daqueles homens, disse: o que é mais fácil dizer para este paralítico: perdoados são os seus pecados? Ou levanta-te, pega a sua cama e anda? Para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, eu vou ordenar para este homem. Então Jesus disse ao paralítico: levanta, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E foi o que aquele paralítico fez. Ele se levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. E esse, crianças, foi mais um milagre que Jesus realizou, entre muitos outros que ele pode fazer. Nós aprendemos, crianças, com este milagre, duas lições. A primeira é que Jesus tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, sejam eles quais forem, E o que é pecado, crianças? Pecado são algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo, olha, pecado é quando a gente fala alguma coisa que não agrada o Papai do Céu. Pecado é quando a gente faz alguma coisa que não agrada ao Papai do Céu. Ou quando a gente pensa alguma coisa que não agrada o Papai do Céu. E aí o nosso coração fica assim, Fica sujo, fica escuro. Mas existe algo que pode ser feito, crianças. Olha, nós temos muitos pecados, E os nossos pecados, o que acontece? Eles nos afastam, eles nos separam de Deus. Mas a gente vai ficar separado de Deus para sempre? Não, nós podemos pedir perdão ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, que veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou, agora está lá no céu, preparando um lugar para nós. Mas quando nós falamos, pensamos ou fazemos alguma coisa que desagrada o Papai do Céu e pecamos, o nosso coração fica assim, Fica escuro, fica sujo. Mas nós podemos pedir perdão. Nós podemos solicitar o perdão de Jesus e deixar, entregar os nossos pecados, todos aqui, no pé da cruz, onde Jesus derramou o seu sangue para nos purificar. Então, crianças, nós podemos nos redimir dos nossos pecados, que são muitos. E o sangue de Jesus pode purificar o nosso pecado, pode tornar o nosso pecado, o nosso coração purificado. O nosso coração vai ficar assim, mais alvo do que a neve. Então, crianças, nós sabemos que temos esse direito de voltarmos a ter comunhão com o Papai do Céu, porque Jesus nos purifica de todo o pecado. A segunda coisa que nós aprendemos nessa lição é sobre a amizade. Vocês têm amigos? Todo mundo tem, Eu também tenho os meus amigos. Eu tenho uma amiguinha, eu tenho uma amiguinha e eu sei que vocês também têm. Nessa lição de hoje, nós vimos que 4 amigos tinham um outro amigo que estava enfermo, que não tinha como andar. Então, ele não tinha como chegar até Jesus. Mas aqueles 4 amigos fizeram isso por ele. Então, crianças, o que a gente aprende? Que nós devemos apresentar Jesus para as pessoas. Você que tem um amigo que ainda não conhece o Senhor Jesus, você precisa falar de Jesus para ele. Você precisa evangelizá-lo. Você precisa falar que Jesus veio a este mundo, se entregou lá na cruz para remir as nossas vidas, para nos salvar. Que nós temos um lugar lindo que está sendo preparado, para nós. Nós temos, nós vamos morar nessa linda cidade. E que nós queremos que os nossos amigos estejam junto conosco, estejam ali do nosso lado. Então essa é a nossa missão, é falarmos de Jesus para as outras pessoas.
Às vezes, não será necessário fazer como esses 4 amigos que tiveram que levar a pessoa fisicamente porque ela estava enferma. Às vezes a gente precisa só dar aquele empurrãozinho, só falar uma palavra de vida, orar por essa pessoa, né? Restaurar a vida dela com o amor de Jesus. Tá bom, crianças? Então, que vocês guardem essa mensagem de hoje, essa aula de hoje no coração e vamos fazer a nossa missão, que é falarmos do amor de Deus para as outras crianças e para as outras pessoas. Neste momento, nós vamos fazer uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por todas as bênçãos. Amém? Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor amado, por mais esta aula. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Sabemos que o Senhor é o Deus que cura não somente o corpo físico, mas também a alma. Tu és o Deus que restaura e que perdoa os nossos pecados e nos garante, meu Deus, a comunhão com o Senhor. Nos garante, meu Deus, estarmos juntos de ti. Abençoe a cada criança, Pai, que assistiu essa aula até aqui, as suas famílias e conceda uma ótima semana. Eu te peço, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então essa foi a aula de hoje. Eu aguardo vocês no próximo domingo. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Um beijo. Tchau.